Olá pessoal, seguindo aqui com a nossa agenda de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República, hoje recebendo o ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Aqui comigo na bancada da BP estão o Ricardo Gomes, que é diretor executivo do Instituto Millennium, e também o Semerage, que é ex-juiz, advogado e também professor de retórica. Aldo, ministro, muito bem-vindo ao Brasil Paralelo. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Samer. Obrigado pelo convite e é um desafio e uma honra poder discutir aquilo que está sendo menos discutido nesse processo de pré-campanha, que é o Brasil. Ministro, eu queria começar fazendo um esclarecimento aqui em relação à situação da sua pré-candidatura. Há uma disputa interna aí dentro do partido, Democracia Cristã. O senhor havia sido indicado, depois o partido acabou optando pelo Joaquim Barbosa como pré-candidato, houve a sua expulsão, a suspensão dessa expulsão. Como é que está essa história no atual momento? Por uma decisão judicial, eu recuperei a minha filiação e os meus direitos como filiado. Quando você se filia a um partido, você estabelece um contrato. E nesse contrato você tem o direito de pleitear, numa convenção, uma candidatura a um cargo proporcional ou majoritário. E eu fui convidado especificamente para essa pré-candidatura à presidência da República pelo partido. E estou, portanto, numa agenda de pré-campanha, aguardando que a convenção defina entre a minha candidatura e uma candidatura que ainda não foi oficializada, que é a candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa, que não se pronunciou ainda a respeito da anunciada pré-candidatura à presidência da República. Hoje, inclusive, eu vi que ele postou no X, no Twitter, olha, estou reativando a minha conta, vou fazer comentários por aqui, não disse nada sobre candidatura, o ex-ministro Joaquim Barbosa, mas eu queria que o senhor explicasse para o público o que aconteceu de fato, por que eles te convidaram, depois desconvidaram, o que está acontecendo nesses bastidores para explicar essa situação toda. Não, a minha pré-candidatura foi fruto de um convite do presidente do partido, que no primeiro momento eu refutei, porque não estava pensando em pré-candidatura à presidência, mas conversando com amigos comuns, a minha conclusão foi que aceitar esse desafio era uma forma de participar desse debate. Claro que, nesse momento, o desempenho nas pesquisas dos candidatos que não estão polarizando a eleição, que são o Lula e o Flávio, com o sobrenome do Bolsonaro, os outros candidatos têm um desempenho muito difícil, porque a campanha ainda não está posta para o grande público. O argumento inicial foi esse desempenho nas pesquisas, mas quando apareceu o desempenho daquele que poderia ter uma performance melhor, foi mais ou menos o mesmo desempenho que eu tinha e que os outros candidatos, na margem de erro, também têm. A campanha ainda vai sugerir, isso necessariamente não vai acontecer, se há uma alternativa a essa polarização. Por enquanto, é muito difícil que isso aconteça, porque o público ainda não está voltado para a escolha de uma alternativa que não seja as duas que estão postas. Perfeito. Ricardo? Ministro, o senhor foi, como deputado federal, foi líder do governo Lula, primeiro líder, falávamos há pouco, primeiro líder do governo Lula. O senhor foi ministro, ocupou 4 ministérios entre Lula e Dilma, foi um deputado da base do governo. Por que agora o senhor se apresenta como uma alternativa a Lula da Silva? Quer dizer, por que o senhor não apoia mais Lula e se apresenta como um candidato contra Lula da Silva nessa eleição? Porque mesmo no governo do presidente Lula já havia conflitos, e eu tinha conflitos com algumas orientações do governo. Por exemplo, eu disse ao presidente Lula, escrevi artigos para o jornal Estado de São Paulo criticando a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Eu disse que aquilo era um grave erro que o governo e que o Supremo iam cometer. Eu fui relator do Código Florestal, eu fui relator da lei de biossegurança, conhecida como Lei dos Transgênicos, contra uma parte do governo. A ministra Marina, por exemplo, que era contra a regulamentação da pesquisa
da comercialização e da fabricação de produtos derivados de organismos geneticamente modificados. Havia esses conflitos e havia essas contradições, mas era possível conviver, porque havia também um governo heterogêneo. O ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues, que tinha uma outra visão dentro do governo. O ministro da Indústria e Comércio era o Luiz Furlan, que era um homem ligado ao empresariado, da Fiesp. Então era um governo heterogêneo. Hoje o governo é monopolizado por uma agenda, que é a agenda dos costumes, a agenda do comportamento, a agenda das ONGs, a agenda do meio ambiente, e a agenda do desenvolvimento foi completamente negligenciada. Ou seja, o governo, embora seja um governo de composição heterogênea, mas é uma agenda que é hegemonizada por um único grupo, como aconteceu lá nessa conferência do clima de Belém do Pará. Aquilo foi uma conferência de quê? Um converscote de ONGs com a agenda da ministra Marina e da ministra das populações indígenas. Então isso me levou a um afastamento completo. Eu não tenho nada a ver com esse poder, com esse governo que está aí. Eu tenho uma posição muito crítica. A minha posição é que esse governo precisa ser removido, porque ele contraria os interesses do Brasil. O país está quebrado. O Brasil não vai quebrar em 2027. O Brasil já quebrou. O Brasil não tem recursos para prover o funcionamento básico das universidades, do Ministério da Defesa, das agências. O país está parando, todos os ministérios foram contingenciados. E o que é que o governo faz para melhorar o orçamento? Melhorar o orçamento é melhorar a atividade econômica. A atividade econômica no país está naquilo que os economistas chamam de voo de galinha. O voo curto e o voo baixo. E o governo não apresenta solução nenhuma. O governo tem duas políticas econômicas. A primeira é aumentar a despesa por causa do ano eleitoral. E a segunda é tentar aumentar impostos para pagar as despesas que o governo está aumentando. Aumentar a receita com a atividade econômica não existe na agenda desse governo. Ministro, o senhor foi, por mais de 30 anos, filiado ao Partido Comunista do Brasil. O senhor deixou o partido. Gostaria de entender por quê e se o senhor se intitula ou não comunista. Qual a sua ideologia? Você dizer que eu deixei o partido é uma avaliação unilateral. Eu poderia dizer que foi o partido que me deixou. Eu poderia fazer outro raciocínio. Por quê? Porque eu entrei em um partido onde a agenda do nacionalismo podia ser praticada. Eu sou originário do campo, de uma família da roça. Eu nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, estudei numa escola técnica agrícola. Fui formado numa época em que a escola valorizava a construção do Brasil, os valores nacionais, as efemérides, a história do nosso país. Quando eu era presidente da UNE, eu ia para as ruas do Brasil inteiro levando uma bandeira do Brasil. Aqui em São Paulo, no Teatro da Universidade Católica, nós criamos o Movimento de Defesa da Amazônia, o MDA. Essa agenda foi completamente abandonada pela esquerda. Abraçaram a agenda dos costumes, substituíram a ideologia pela biologia, pelos traços genéticos, a raça, o gênero. Isso passou a ser mais importante do que o interesse comum, o interesse coletivo. Então eu acho que eu fui me afastando dessa agenda, da minha formação. A minha formação era nacionalista e era democrática, porque eu vivi no tempo do regime militar, lutava pelas liberdades, lutava contra a censura, lutava pela anistia constituinte, aquelas bandeiras, que eram as bandeiras liberais da época, na verdade. E lutava pela redução das desigualdades, que eram muito grandes e continuam. Essa era a minha ideologia. Eu acho que isso foi se perdendo e a esquerda foi abandonando esse ideário. Isso me levou a um afastamento natural, sem briga, sem nada, mas eu me afastei. Mas o senhor hoje é comunista ou não é comunista? Você traduz isso como o quê? Porque hoje você dizer que alguém é de esquerda ou de direita, ao invés de explicar o que a pessoa pensa, vai gerar confusão. Ser de direita é sair arrastando uma bandeira dos Estados Unidos pela Avenida Paulista? Eu acho que não, eu acho que isso é uma parte dela.
Ser de esquerda é defender essa agenda do comportamento, dos costumes, a agenda identitária, eu acho que é uma parte dela. Há nacionalistas que podem professar um pensamento mais conservador, um pensamento mais progressista? Há. Então eu acho que o que me identifica hoje em dia é ser alguém que defende o nacionalismo, que defende o desenvolvimento, que defende a redução das desigualdades e que defende a democracia como forma de você tentar conduzir as soluções para um país que vive muita dificuldade. Ministro, até para desenvolver um pouco sobre essas ideias que o senhor tem hoje, a Câmara acaba de aprovar, né, o fim da escala 6x1. O projeto agora vai ao Senado para apreciação. Existe toda uma discussão em relação a isso. E o senhor, no passado, foi autor de projetos contra a automação de alguns tipos de mão de obra, né, para evitar substituição de mão de obra braçal por máquinas, por robôs e outros tipos. Como é que fica a visão do senhor hoje em relação a isso? Em tempos aí de inteligência artificial, muita coisa acontecendo para tornar as atividades mais eficientes. O senhor mantém ainda essa visão de que é sempre necessário ver se vai ter mais benefícios do que prejuízos? Por exemplo, você ter uma atuação da própria pessoa abastecer o seu carro no posto de gasolina, né, que era um dos projetos. Qual é a sua visão hoje em relação a isso? É a mesma. Permanece. Por quê? Eu sou a favor, fui ministro da Ciência e Tecnologia, me dediquei a isso, deixei uma agenda para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Vi o que é o impacto da inovação no mundo do trabalho e no mundo da produção. Agora a tecnologia e a inovação servem para tudo. A máquina a vapor serviu para fazer a Revolução Industrial na Inglaterra e serviu para fazer a canhoneira a vapor, para fazer as guerras do mundo inteiro. A equação lá do Einstein, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, é transformar matéria em energia. É uma coisa muito boa, mas deu na bomba atômica também. Então a tecnologia ela pode trazer muitos benefícios e muitos prejuízos. Você tem que ter critérios. No caso da lei que eu aprovei, a pedido do governo do Fernando Henrique, o país vivia uma crise de desemprego, queriam substituir os frentistas dos postos de gasolina por bombas automáticas e o governo me impediu, como um deputado ligado aos trabalhadores, que fizesse um projeto de lei proibindo o uso de bombas automáticas nos postos de combustíveis para proteger 350 mil empregos de trabalhadores que não tinham como ser reciclados. Você não vai pegar um frentista de posto de gasolina e vai convertê-lo num engenheiro químico ou num programador de computador. Aquilo ali não vai mudar para ele. Então eu fiz a lei, o governo do presidente Fernando Henrique ajudou a apoiar, ele sancionou, e isso permanece por quê? Porque essa tecnologia de você substituir aquele frentista não vai trazer nem mais segurança para quem vai abastecer, um sujeito alcoolizado, fumando, vai abastecer o carro. Uma mulher grávida vai abastecer o carro. Alguém que tem doenças pulmonares vai abastecer o carro. Ou seja, aquilo protege o consumidor e protege o emprego do cidadão. Sem entrar nos detalhes dessa lei específica do frentista, o conceito em geral de não substituição de mão de obra para proteger os empregos, isso não pode ser levado ao extremo e a gente querer voltar a atividades de antigamente que hoje não fazem o menor sentido? Não. Você tem que incorporar tecnologia, inteligência artificial. Agora, veja um caso aqui que está anunciado. Você tem uma grande quantidade de brasileiros pela crise econômica, por falta de opção de trabalho, engenheiros, advogados, vivendo como motorista de Uber. Sabe qual é a novidade agora? É que as empresas vão adotar o carro automático, né, sem motorista, o carro inteligente. Eu digo, mas isso é um absurdo completo. Você vai substituir aquele cidadão que está tentando ganhar a vida dele como Uber por um carro automático, ou seja, a empresa do Uber vai ter 100% da renda de uma atividade que o cidadão com seu dinheiro vai financiar. Eu acho que isso é o que precisa ter cuidado. Não é negar a tecnologia, nem a inteligência artificial, nem a inovação, pelo contrário. É compatibilizar a inovação com a sobrevivência das pessoas. E a tecnologia não pode vir somente para ceifar emprego.
Tem que combinar. Dizem que no Japão, por exemplo, eles fabricam até elevadores automáticos, mas no Japão eles usam com o ascensorista, porque alguém tem que ocupar aquela função para ter um meio de sobrevivência. É isso que eu acho que precisa ser contabilizado. Ministro, o senhor fala muito em nacionalismo e no papel do Estado como proponente de uma política de desenvolvimento econômico. Como o senhor avalia as relações internacionais do governo Lula, do governo atual, e o que o senhor faria diferente em relação ao posicionamento do Brasil na geopolítica atual, e inclusive internamente? O senhor fecharia o mercado brasileiro? Controlaria o mercado? Como é que o senhor vê a expressão prática do nacionalismo que o senhor... Ricardo, o mundo vive um processo de mudança de época nas relações internacionais e na geopolítica. Nós vivíamos em um mundo presidido por normas, por regras. O presidente dos Estados Unidos, em função dos seus interesses nacionais e locais, ele revogou esse mundo de regras e de normas. O que vale é a regra que interessa aos Estados Unidos, é o que nós temos hoje na geopolítica do mundo. Eu não vou aqui discutir, porque isso é do interesse dos Estados Unidos, não vou dizer se o presidente Trump está certo ou está errado. O que eu sei é o seguinte, é que o nacionalismo está na ordem do dia. O nacionalismo americano, o russo, o chinês, o israelense, o iraniano. E por que é que o nosso nacionalismo tem que ficar fora da ordem do dia? Nosso nacionalismo não é agressivo, não é para incorporar território nem mercado de ninguém. O nosso nacionalismo ele é absolutamente defensivo. É um nacionalismo que obedece a esse nacionalismo do século XIX, da luta contra as potências coloniais, que deu a independência dos Estados Unidos, do Brasil, da América Espanhola, ou dos anos 60, que deu a independência dos países africanos. É a esse nacionalismo que eu me refiro. É o nacionalismo para proteger os interesses do Brasil, sem xenofobia, sem fechamento. Aliás, porque xenofobia e nacionalismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando o Brasil criou uma das suas grandes instituições, que foi o ITA, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, e a Embraer, o reitor que veio fundar o ITA era um americano, que tinha sido o chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica do MIT. Então o Brasil pode incorporar tecnologia, capitais externos, mas tendo como denominador comum o interesse nacional. E ter boas relações com todo mundo. Ah, mas tem uma disputa entre os Estados Unidos e a China. Tem. Qual é o lado do Brasil? O lado do Brasil é o Brasil. O Brasil não tem por que se incompatibilizar com os Estados Unidos, que são os nossos vizinhos de hemisfério mais importante, e nem com a China, que é o nosso cliente, o nosso destino mais importante dos nossos produtos. O Brasil tem que conviver nesse mundo. A diplomacia do presidente Lula é uma diplomacia ornamental. É uma diplomacia que se preocupa com os problemas que não pode resolver e não se preocupa com aqueles que ele deveria resolver. Ou seja, o Brasil não tem reserva de poder para resolver o conflito do Oriente Médio, ou o conflito da Rússia com a Ucrânia. O Brasil tem reserva de poder para ser um mediador. A nossa vocação diplomática não é para ser parte do problema, é para ser parte da solução. Nós não temos reserva nem militar, nem de outra forma de poder para tomar parte nos conflitos internacionais. O Brasil tem condições de ser mediador. Aliás, tem essa compreensão no mundo. Quando tem um problema lá no Congo, chama um militar brasileiro para dirigir a força multinacional. Quando tem um problema no Haiti, quando teve lá no Oriente Médio, nós comandamos a força do Sinai, comandamos hoje, acho que ainda comandamos, pelo menos comandava quando eu era ministro da Defesa, uma força multinacional de patrulha no Oriente Médio, uma força naval. O Brasil tem essa vocação. Agora, o presidente Lula, de certa forma, abandonou essa vocação, verbaliza uma diplomacia, que é uma diplomacia de eventos, inventou essa Conferência do Clima das Nações Unidas aqui em Belém, que foi um fracasso, foi um fiasco. E não foi um fiasco por causa dele ou por causa do Brasil. Foi um fiasco porque essa não era a agenda do mundo, tá certo? Essa era a agenda dele, da ministra Marina e da ministra Guajajara, não era a agenda do mundo. Tanto que aqui não apareceu
O presidente dos Estados Unidos, da nação mais importante do mundo, não mandou uma delegação, não mandou nem o porteiro da Casa Branca. Se você tem uma agenda que diz que é importante para o mundo e o principal país do mundo nem aparece e não manda ninguém, você tem que ficar com o pé atrás. A China também não mandou, mandou o sub do sub. A Índia também não apareceu, mandou lá uma delegação de terceira linha. A Rússia não apareceu, nem o Mercosul mandou representante. Ah, mas o Milei é contra o governo. O Uruguai não é, também não foi. O Paraguai também não foi. Então aquilo ali foi um converscote que não ia resolver nada. Era uma conferência para satisfazer essa agenda pretensiosa do governo, do presidente da República, que não leva a lugar nenhum, porque o mundo está atrás de petróleo. É de petróleo que o mundo está atrás, e não dessa agenda de Belém do Pará. Ministro, o senhor disse que a tecnologia tem que ser empregada com critério. Quando a tecnologia parece ceifar postos de trabalho, então ela deve ser colocada de lado e os empregos protegidos, o que justificaria, por exemplo, a não substituição do frentista por bombas automatizadas. Aí agora a situação do Uber, que pode ser substituído o motorista por carros de direção automática, independente. Mas quando nós não substituímos o frentista no posto de combustível, a tecnologia, anos depois, substituiu o posto de combustível, porque agora você abastece o seu carro em casa, numa tomada. Quando o caixa era o caixa do supermercado, ainda existe, mas agora eu consigo comprar no caixa automático. O caixa do banco, caixa eletrônico. O senhor não acha que esse suposto protecionismo ao emprego nos coloca numa situação de atraso de desenvolvimento tecnológico ou freia o avanço tecnológico? E por que não pensar em uma outra solução como a chamada renda básica universal? O senhor é a favor, contra a renda básica universal? Sua visão, por favor. Eu sou a favor da renda básica universal. O problema é quem está disposto a pagar por ela. O Brasil, por exemplo, não tem recurso para pagar a renda básica universal. Não sei se qualquer potência que tem meios para adotar essa medida. Eu vejo esse debate há 20, 30 anos. O próprio Suplicy, quando era senador, vivia com esse debate da renda básica. A taxa Tobin também era uma alternativa para isso. Eu acho que ceifar empregos é a destruição criativa. Essa é uma expressão da economia inevitável. O emprego, há um processo contínuo de destruição e criação. Um tempo desse, você fabricava carros com carburador. E, naturalmente, a fabricação de carburadores empregava operários, mão de obra. Você não ia impedir o fim do carburador para impedir o fim do emprego de quem trabalhava numa fábrica de carburadores. O emprego vai ser ceifado. A preocupação é determinado tipo de emprego que você pode momentaneamente proteger, por exemplo, esse do frentista, sem que coloque uma objeção ao abastecimento do carro elétrico em casa, como de fato já está acontecendo. Quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, eu pedi para fazer um levantamento sobre o impacto da inovação no mundo do trabalho e no mundo da produção. E o que eu vi era uma coisa muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Porque o Brasil, no período de 12 anos, 8 anos de governo Lula e 4 anos do primeiro governo Dilma, o Brasil criou 20 milhões de empregos e perdeu 4 milhões. Ficou com um saldo de 16. No mesmo período, a União Europeia tinha perdido 60 milhões de postos de trabalho. Então, para o Brasil, era um feito. Onde era que estava o problema grave? Os nossos empregos, os 20 milhões, todos eles empregos do setor de serviços, de até um salário mínimo e meio, 98%, até um salário mínimo e meio, no setor de serviços. E os 4 milhões de empregos que nós perdemos, todos eles no emprego de alta tecnologia, no emprego industrial, no emprego acima de 2 salários mínimos. Eu voltei para conferir o ano passado no CAGED esses números.
eles se agravaram nos últimos anos. Nós continuamos gerando emprego do setor de serviços e perdendo empregos industriais. Então, o Brasil tem que retomar o desenvolvimento, o Brasil tem que tirar proveito das 3 grandes possibilidades que ele dispõe. A fronteira da agroindústria que nós temos, agropecuária e agroindústria, com tecnologia, com modernização. A fronteira mineral que nós temos, que é a melhor do mundo e a maior do mundo. No século das terras raras, o Brasil é o país das terras raras, tudo bloqueado. O país é rico e interditado. E o Brasil é interditado institucionalmente. O Brasil não é interditado por falta de capitais nem de tecnologia. O Brasil é interditado pelas suas instituições. E a terceira frente, qual é? A de energia. Bloqueado da plataforma de petróleo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, até a margem equatorial no Amapá. O potássio de Altazes, o fosfato da Reserva Nacional de Cobre, o ouro do Rio Madeira, tudo bloqueado, a possibilidade do país dobrar a geração de energia hidrelétrica com mais 5 ou 6 hidrelétricas na Amazônia, tudo bloqueado. Então é isso que o Brasil precisa fazer, desinterditar o país, aí você vai ter emprego de alta tecnologia, de engenharia, de técnicos. Do jeito que está, nós vamos discutir se vamos resolver o problema com Bolsa Família. Você vai vendo a Guiana se transformando num petroestado, com uma renda lá em cima, incorporando investimentos, inclusive do Brasil, que eu testemunhei quando era secretário de Relações Internacionais, empresas pedindo audiência com o embaixador da Guiana para abrir negócios na Guiana, e o Amapá entregando Bolsa Família, quando tem possibilidade de produzir mais petróleo do que a Guiana. 73% da população do Amapá vive de Bolsa Família. Alguns municípios, 93%. Se um município tem 93% de sua população vivendo de Bolsa Família, você tem uma certeza: esse município não tem nenhuma atividade econômica. Porque os outros 7% que não estão com Bolsa Família são funcionários da prefeitura ou de algum órgão do Estado. Então isso é razoável? Não, o Brasil não pode aceitar essa situação. Ministro, o Brasil vive sob juros altíssimos, impostos talvez ainda mais escorchantes, ainda assim produz um déficit público que produz um endividamento crescente, é recorde o endividamento no Brasil. Os fundamentos macroeconômicos do Brasil são todos maus sinais. Como é que o senhor pretende enfrentar isso e que linha terá o seu ministro da Economia se o senhor for eleito? O Brasil, como eu disse, é um país quebrado. O Brasil não vai quebrar em 2027, o Brasil já quebrou. O Brasil não tem orçamento para atender os serviços básicos da máquina pública. Está sofrendo um apagão. E como é que esse país pode ter perspectiva de futuro com taxa de juros variando de 14% a 15% e a taxa de investimento do PIB em 16%, 17%? Aí você olha para a China, taxa de investimento do PIB de 40% e taxa de juros de 3%. Estados Unidos, taxa de juros de 3%, taxa de investimento de 20% ou 20 e poucos por cento. Como é que o Brasil vai sair dessa situação aumentando impostos? Vai quebrar o que não quebrou ainda. Porque quando você aumenta impostos nessa situação, com essa carga tributária, você tem 2 consequências imediatas. A primeira é a inadimplência, porque o empresário vai preferir pagar o seu funcionário do que pagar o imposto. E se ele tentar pagar os 2, ele quebra. E aí o seguinte, nem o imposto e nem o salário. Ou a fuga de domicílios fiscais que já está acontecendo. Agora a Lupo, que é uma tradicional fábrica lá de Araraquara, uma grande planta, empregava muita gente, acabou de sair para o Paraguai. Há uma fuga de domicílios fiscais de empresas para o Paraguai. Encontrei amigos lá. O que está fazendo aqui no Paraguai? Não, estou transferindo a minha planta, estou abrindo aqui uma planta na indústria têxtil. 3, 4 mil operários. Por quê? Por causa da carga tributária, Ministério Público do Trabalho, normas que criminalizam o investimento. O Brasil resolveu criminalizar o investidor e o investimento. Essa é a regra no Brasil. Se alguém tenta fazer um investimento, público ou privado, já parece que ele quer destruir o meio ambiente ou explorar a mão de obra alheia. É assim. Esse país que já teve o Mauá, o Delmiro Gouveia, o Zé Hermílio de Moraes,
um Sebastião Camargo, um Lázaro Brandão. Esse país que já prestigiou os seus capitães de indústria, hoje criminaliza qualquer coisa e todo mundo. Mas não é uma contradição o senhor dizer isso e ao mesmo tempo ser contra uma inovação que pode ceifar empregos ao mesmo tempo? Qual a inovação que eu fui contra? Não é justamente um impedimento a quem quer investir? Qual a inovação que eu fui contra? O senhor explicou aqui que quando tem alguma tecnologia que pode, por exemplo, o Uber, que vai ficar sem o motorista. É claro que vai ter um impacto social, né, disso. Mas você não está preocupado com isso? Catraca eletrônica no ônibus. Você não está preocupado com o impacto social de deixar o pessoal do Uber sem emprego? Mas esse pensamento não vai contra isso que o senhor vinha dizendo agora? Há alguns segundos? Não. Isso não interdita o investimento, isso discute o tipo de emprego que você pode ter a partir do investimento. O que interdita o investimento é a ação do Supremo Tribunal Federal, quando bloqueia a Ferrogrão, é a ação do Ministério Público, que tem contrato e acordo com organizações não governamentais, é a ação do Juizado de Primeiro Grau, é o IBAMA, é a FUNAI, é o ICMBio. São essas corporações que interditam o país. Você, hoje, para fazer um investimento, você precisa de um licenciamento ambiental. Você não sabe se o seu licenciamento vai sair em 5 anos, em 50 anos ou em 500 anos. Você não tem essa certeza, porque é uma corrida de obstáculo que qualquer um pode bloquear o teu investimento. O país tem que, no primeiro momento, seja lá quem for que vá substituir esse governo, tem que ter uma autoridade única de licenciamento ambiental, com prazo de 24 meses para licenciar o decurso de prazo. Aí, se você desinterditar o país, você vai ter um choque de investimento privado como o país nunca teve. Isso aí eu faço com meus amigos economistas. Aldo, desinterdita o Brasil e nós vamos ter rapidamente taxas de crescimento de 4% a 5% ao ano e em 2 anos a curva de juros vai embicar para baixo. A taxa da relação investimento com o PIB vai sofrer um pico para cima. Aí você equaciona a dívida pública e faz o ajuste fiscal não pelo aumento de impostos, mas pelo aumento da receita. Nada resolve o problema a não ser o aumento das receitas. E se aumentar muito, você pode, inclusive, diminuir a carga tributária. É isso que você precisa fazer no país. Agora, isso está sendo discutido? Não, porque ninguém quer enfrentar o Supremo Tribunal Federal, que é a primeira corporação que precisa ser enfrentada. Você tem que começar o governo apresentando um conjunto de emendas à Constituição que tire do Supremo o poder de interferir nos outros poderes, o poder de parar o país. Se você não fizer isso, você vai ter um presidente ornamental, um jarro no Palácio do Planalto, achando que governa o país e não governa nada. Porque quem vai governar de fato é o Supremo, o Congresso das Emendas Secretas, o IBAMA, a FUNAI, o Ministério Público e quem mais quiser, e uma ONG, que pode entrar, como entrou lá no Supremo, com o Ministério Público, pediu para o ministro de São Paulo, que não sabe onde fica a Ferrogrão no mapa, parar a Ferrogrão, e ele ficou sentado em cima da Ferrogrão durante 5 anos. O senhor foi presidente da UNE, o senhor viveu a sua vida inteira em partidos de esquerda, disse que o PCdoB, o senhor mencionou, e o senhor fez parte da base do governo Lula-Dilma, que somam aí quase 20 anos de poder no Brasil, período no qual se constituiu esse estado de coisas que o senhor está narrando. O senhor sente que o seu grupo político é também corresponsável por o Brasil ter chegado assim? O senhor faz uma autocrítica e acredita ter contribuído ou enfrentado essa circunstância quando pôde? Não me arrependo de nada do que fiz. E se alguém tiver alguma coisa do que eu possa me arrepender, que me apresente. Eu nunca fiz nada contra o interesse do meu país, contra o interesse do Brasil, nem contra o interesse da população. O que eu não tive força nem condições para fazer a favor do Brasil, eu nunca fiz contra. Fui ministro de 4 pastas nos governos do Lula e da Dilma. Eu fui líder do governo, o primeiro líder do governo do presidente Lula. Eu fui presidente da Câmara quando Lula era presidente da República. Tudo que eu fiz foi coerente com os princípios que eu trouxe da minha juventude, do meu aprendizado, das regras que aprendi na escola e que aprendi em casa.
Agora estão falando, né, que querem fazer um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. E eu penso o seguinte, se alguém chega no Supremo Tribunal Federal sem a noção do que é certo e do que é errado, não tem código de ética que vá corrigir. Matemática, português, geografia, história, ciências, você aprende na escola. O que é certo e o que é errado, você tem que aprender em casa. Se você não aprendeu em casa, se a tua mãe, no meu caso, que era viúva, não te ensinou o que é certo e o que é errado, então eu sempre me conduzi por esse fator do que é certo e do que é errado. E mesmo dentro do governo do Lula e da presidente Dilma, onde havia conflito entre as minhas convicções de nacionalista e outra tese, eu fiquei com as minhas convicções. Mesmo que isso, muitas vezes, criasse algum tipo de mal-estar dentro do meu partido ou dentro do governo. E criou, muitas vezes. Quando eu fui relator do Código Florestal, o governo era contra o meu relatório. Mas eu segurei o meu relatório, defendi o meu relatório até o fim. Quando eu fui relator da lei dos transgênicos, a ministra Marina era contra. Mas eu fiquei na minha posição. Quando o presidente Lula assinou a homologação da Raposa Terra do Sol, eu escrevi artigos para o jornal Estado de São Paulo dizendo que aquilo ali era o erro mais grave que o governo dele ia cometer. Então fiquei com as minhas posições. Tá certo? O senhor se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo. É claro que na vida você tem fases e tem etapas. Hoje eu sou casado, tive a minha vida de solteiro. Posso fazer hoje, casado, o que fazia solteiro? Não. Me arrependo da vida de solteiro? Também não. Bom, ministro, o senhor já fez declarações dizendo que existem ETs. Eu? ETs, inclusive no Brasil. O Brasil teria tido contato com inteligências não humanas, que houve realmente um OVNI, né, esse objeto voador não identificado, em Varginha, que houve um acidente, inclusive, no Amazonas, ou na Amazônia, que teria ferido as pessoas. No sul do Pará. Isso. E que o governo americano agora diz que realmente existem e tal. E que o governo brasileiro teria essas documentações, né? Como funciona? Existe, não existe? O povo deveria ter acesso, não deveria ter acesso? Samer, esse tema envolve, já que estamos no Brasil paralelo, envolve mundos paralelos. Envolve o mundo da ficção. Agora acaba de sair um filme do Spielberg tratando dessa temática. Já houve também filmes tratando desse tema. É uma fronteira da ciência, é uma fronteira da literatura, é uma fronteira da defesa nacional. O primeiro grupo criado para acompanhar esses eventos foi no governo do Churchill, durante a Segunda Guerra, lá na década de 40. Ele estava preocupado, naturalmente, com a defesa da Inglaterra, a ameaça da aviação alemã e o que era mesmo que aparecia nos céus da Inglaterra ou de Londres. Ele criou um grupo de trabalho dentro da Força Aérea Britânica. O responsável por isso faleceu até recentemente, há algumas semanas, e recebeu um obituário muito respeitoso e longo da revista Economist. E ele escreveu um livro sobre isso. O que é que ele diz sobre a experiência lá na Inglaterra? Depois ele migrou para os Estados Unidos. O que ele diz é que de 300 eventos anuais envolvendo esses objetos não identificados, 80% contabilizados eram fruto da confusão dos observadores. Gente que não entendia, era um fenômeno meteorológico ou espacial que não entendia e confundia. 12% ele disse que dava para identificar e esclarecer. E 8% ele dizia que era impossível de esclarecer. Nos Estados Unidos, a Força Aérea também acompanhava, por razões de segurança nacional, de defesa nacional. Era a Guerra Fria. Os russos tinham colocado lá um equipamento em órbita, o Gagarin. Venceu os americanos nessa primeira corrida. Depois eles ganharam a corrida para a Lua. Havia uma preocupação em acompanhar, para saber o que era e o que não era aquilo que circulava sem uma identificação clara. O Brasil também acompanhou esses eventos. Lá no Pará teve uma operação
das Forças Armadas, a Operação Prato, dirigido pelas Forças Armadas para investigar o que estava acontecendo. Essa investigação durou semanas. Depois houve esse episódio aqui em São José dos Campos. Eu vi depoimentos de pilotos da Força Aérea que se deslocavam pelo Brasil, gente de alta responsabilidade, e que dizia o seguinte: o objeto aproximou-se do caça, e quando o caça tentou abordar, ele se deslocou a uma velocidade, medida pelo radar, de 25 mil quilômetros por hora. Essa mesma velocidade já tinha sido medida em Londres, segundo esse observador da Força Aérea Britânica. Nos Estados Unidos, outro objeto também foi observado com essa mesma velocidade de deslocamento. Nenhum objeto fabricado pelo homem tinha essa capacidade. Então isso gerou naturalmente curiosidade científica, o receio de que aquele objeto pudesse pertencer a alguma força hostil. Só que isso nunca foi esclarecido. Por que nunca foi esclarecido? Isso significa que os depoimentos dos médicos, tanto os médicos do Pará quanto os médicos aqui de Varginha, esse médico ainda está vivo, presta esse depoimento. E quando você ouve o depoimento, não parece uma figura que esteja atrás de projeção. É um médico lá do interior, aquele homem que cumpre a sua jornada, a sua agenda, e ele diz como prestou essa assistência médica, descreve lá o que ele viu como sendo algo que não era, ou pelo menos não tinha aparência de humano. Então o que eu disse para esse canal dos Estados Unidos, que veio aqui me entrevistar, porque eu fui provocado. O presidente Trump e o ex-presidente Obama estão discutindo esse assunto. O que é que o senhor tem a dizer? Eu digo, o que eu tenho a dizer é que se eles revelarem, o Brasil também pode revelar. Aí vieram aqui me entrevistar. E o que é que eu disse? O que eu disse é o que está nos anais, que já foi publicado. O que está lá no Ministério da Defesa não posso dizer, porque... Mas então há algo no Ministério da Defesa? Mas é claro que há. Se as Forças Armadas investigaram, tem que ter um arquivo, tem que estar lá, naturalmente. Agora, isso significa o quê? Que existem esses seres extraterrestres, o que existe é a ignorância sobre isso. E a ignorância não surpreende. O Carl Sagan, que é um divulgador científico americano, ele diz isso. O conhecimento do homem sobre o universo é um grão de areia no deserto. É muito pequeno, é muito pouco. E a ignorância, ao invés de ter se reduzido, ela aumentou. O Carl Sagan diz que o nível de informação científica do americano médio hoje é igual ao nível de informação científica do fim do século XIX. Ele cita lá num livro, não sei se é no Bilhões e Bilhões ou lá no O Homem Assombrado pelos Demônios. Ele diz que é isso, que a ignorância leva o homem a atribuir tudo aos demônios. E foi feita uma pesquisa. A pergunta era a seguinte, ao americano médio: por que os dinossauros desapareceram? E um dos critérios da resposta era porque não couberam na Arca de Noé. Essa resposta teve 90% de aprovação, ou seja, não couberam na Arca de Noé, por isso desapareceram. Então você tem que ter a humildade de admitir que você não conhece. O resto vai depender de investigação. Aí esse americano me perguntou o que o senhor acha que deve ser feito, revelar? Eu disse, não, talvez o mundo fazer uma conferência científica de autoridades para começar a discutir hipóteses sobre o que isso pode acontecer, sobre os 8% que esse investigador dizia que não consegue apurar o que seja. Uhum. Ministro, voltando às preocupações do brasileiro, principalmente pensando em eleições, a gente já falou bastante de economia, suas visões aqui do que deve ser feito, mas outra grande preocupação, talvez a maior até, seja a segurança pública. O senhor fala muito de soberania, né, de nacionalismo. Recentemente, o governo americano classificou as facções brasileiras, PCC e o Comando Vermelho, como terroristas. Isso abre aí um leque para possíveis ações mais até dentro do nosso território. Enfim, há muita especulação sobre isso. Queria saber a opinião do senhor sobre essa questão da classificação das facções, e também se o senhor conhece o caso de El Salvador, o que aconteceu lá, se acha que algo pode ser aplicado também no Brasil diante dessa experiência. Eu sou contra o Brasil importar modelos políticos, modelos econômicos. O Brasil tem que encontrar o seu próprio caminho. Quando se cogita dessa decisão do governo americano de
qualificar essas organizações criminosas, PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas, a pergunta que deve ser feita não é se você é contra ou a favor, é se isso resolve o nosso problema. O que eu acho que resolve o nosso problema é dividir as normas penais em dois tipos. Uma norma penal que se aplica ao cidadão que comete um crime, hipoteticamente de trânsito, mas ele não tem antecedentes criminais. Aí você pode levar esse cidadão para uma audiência de custódia. Você pode dar a ele o direito ao habeas corpus. Agora, o crime organizado precisa ter uma norma especial. Se quiser chamar de norma de exceção, pode chamar, mas tem que ter uma outra norma. Não pode se aplicar ao cidadão que cometeu um crime que não tem um antecedente, ele não vai voltar para praticar o crime. Ele cometeu aquele, quando pagar aquela pena, ele pode ser reincorporado à vida social. O criminoso organizado, o crime de narcotráfico, esse não se reincorpora mais. Esse tem que ser isolado absolutamente. É isso que você precisa dar à polícia, ao Ministério Público e ao Judiciário, poderes especiais para enfrentar esse tipo de crime. Se você abraça o crime organizado com as mesmas normas do crime comum, você não vai resolver o problema. Essa semana eu fiquei lá pelo sul do Pará e viajei no monomotor de São Félix do Xingu até Altamira. Você viaja só sobre a floresta. E eu conversei até com um amigo e o piloto que estava, eu digo, aqui é um lugar para fazer um presídio de segurança máxima. Aqui. Abre uma clareira na selva, faz o presídio, não precisa nem ter muro. 3 ou 4 guardas é o suficiente, porque os guardas vão ser a onça pintada e a onça preta, tá certo? Elas vão ser os guardas do presídio. Ninguém vai se atrever a adentrar 100 metros dentro da floresta. Abre ali. Você pode dar ali segurança, direitos, mas não vai ter celular. Não tem nem sinal. Ele dizia aqui, se a gente cair, não vamos ser achados mais nunca, porque é um ponto cego na comunicação. Abre ali os presídios. Porque você abre um presídio de segurança máxima aqui em Presidente Prudente, em Brasília. O crime organizado se articula dentro do presídio. Vai lá para a Amazônia, abre esses presídios por lá. Deixa lá, nem tem muro. Abre umas hortas ali, umas roças e deixa ali os presos. Tá certo? Respeita os direitos dele, mas ficam ali para o resto da pena ou da vida, se nós, para esse tipo de crime, estabelecermos o princípio da prisão perpétua, já que a nossa tradição não permite a pena de morte, mas a prisão perpétua para esse tipo de crime deveria haver. Então eu acho que a solução para nós é, primeiro, separar as normas penais, a legislação penal, para esse tipo de crime. Esse não vai ter audiência de custódia. Esse não vai ter habeas corpus, porque quando você dá habeas corpus a esse tipo de crime, você solta o André do Rap, como aconteceu. Então você não pode estender a essa gente esse tipo de norma. E o isolamento total. Agora, há disposição para fazer isso, porque se for para travar uma luta ideológica, retórica, vou importar a receita lá que parece bem sucedida, do El Salvador. Eu não conheço direito, mas dizem que é bem sucedida. Ou importar o modelo de qualificar como terrorista. Qual é a consequência? Você tem que perguntar qual é a consequência. Vai resolver o problema? Eu acho que resolve o problema você dando ao Ministério Público, ao Judiciário e às forças policiais normas especiais para enfrentar esse tipo de crime. Do contrário, pessoal, eu conheço bem a Amazônia, viajo muito para a Amazônia, recebo lá dos delegados, meus amigos, da fronteira. O crime organizado dominando a fronteira, dominando o curso dos rios. Enquanto o governo está lá perseguindo o sujeito que está criando uma vaca e fazendo uma roça, mobilizando Força Nacional, Polícia Federal, viaturas, helicópteros, para ir atrás do sujeito que está sobrevivendo de forma honesta e honrada, o crime organizado toma conta da Amazônia. Na fronteira, eles, uma facção investiga a outra, prende o outro faccionado, julga, condena, executa a sentença, filma e manda para o delegado. Eu tenho aqui no meu celular. Coisas horríveis. Jovens que são incorporados por essas facções. Você anda na rua de Altamira, está lá, crime organizado, demarcando o terreno.
Uma facção faz a pichação aqui, a outra faz ali. Então você tem que enfrentar essa situação. Perfeito. Ministro, além da segurança pública, a corrupção também desponta nas pesquisas como uma das grandes preocupações dos brasileiros. E a eleição começa sob a nuvem das revelações do caso do Banco Master. Para o senhor, a partir do que já está revelado, já havia espaço suficiente para medidas mais contundentes em relação a algumas autoridades públicas que tiveram reveladas relações com esse caso do Banco Master? Ricardo, a minha opinião é que para esses dois tipos de crimes, o crime organizado, o crime das facções e a corrupção, você tem que ter normas especiais. Eu não defendo que se chegue à pena máxima, que é a pena de morte na China para corrupção. Pena de morte. Não defendo isso. Agora que tem que ter uma norma especial, tem. Por quê? Porque a corrupção está evoluindo, se é que se pode usar essa expressão, ou se degradando ainda mais, atingindo todos os poderes. Não escapa mais o judiciário, o executivo, o legislativo. Envolvimento do sistema financeiro, dos bancos, que eram instituições que ficavam distantes desse tipo de fenômeno. Hoje não. Hoje você vai na Faria Lima e tem lá alguém ou um grupo envolvido na lavagem de dinheiro do crime organizado. Eu acho que para o crime de corrupção tem que haver também uma norma especial que dê ao Ministério Público, à polícia e ao judiciário instrumentos eficientes para enfrentar esse flagelo, essa mazela, porque isso desacredita a base do sistema que permite o funcionamento da democracia, que é a política. Se você desmoraliza, porque a política é uma abstração. A política é uma abstração. O Congresso é uma abstração. O que não é abstração são os integrantes do Congresso, os deputados, os senadores, os ministros. Esses são figuras concretas. Quando essas figuras se envolvem nesse processo de degenerescência, de corrupção, a política é degradada. E aí aparecem as corporações, os novos deuses da modernidade que querem substituir a política e quando você vai atrás também estão envolvidos, ou seja, é lama para tudo quanto é lado, ninguém escapa desse lamaçal. Eu acho que nós precisamos contar com normas que o corrupto e o corruptor sintam que vão ser alcançados por penas muito duras, porque hoje, o que é que acontece? O sujeito é envolvido num esquema de corrupção. Pode passar 3, 4, 5, 6 anos, acho que ninguém passou mais do que isso na cadeia, depois sai para usufruir dos benefícios, do crime que praticou. Eu acho que não. A corrupção é uma coisa assim que degrada a sociedade, deseduca, tira o pudor, tira o limite das pessoas. O senhor era presidente da Câmara na sessão que cassou José Dirceu pelo escândalo do Mensalão. O senhor avalia que os sucessivos escândalos de corrupção no Brasil foram devidamente enfrentados ou foi se jogando a areia para baixo do tapete e isso se tornou uma bola de neve? Eu respondo com uma pergunta, porque quando eu era presidente da Câmara, houve a cassação do deputado Zé Dirceu, do deputado Roberto Jefferson e de outros parlamentares. O que eu pergunto é agora, nesses escândalos de Banco Master, nesses escândalos de INSS, que é outro escândalo que está na sombra, mas eu acho tão grave ou pior do que o Banco Master, porque o Banco Master é um escândalo de milionários, de ricaços. Não, estão tirando o dinheiro dos pobres também, da previdência dos pobres. Mas o INSS é uma tragédia, porque é o aposentado, ele não tem como se proteger, ele não tem advogado. Ele tem que confiar no Estado. E o Estado subtrai parte da renda dele. Agora eu pergunto o seguinte, quem foi investigado nesse episódio? Que deputado? Tem os escândalos aí das emendas secretas. Todo mundo sabe disso. Está sendo investigado há muito tempo. Qual foi a punição que apareceu até agora? Na Câmara, no Senado? Eu acho que é exatamente a omissão do próprio Poder Legislativo em relação aos seus integrantes. Você tem deputados punidos por crime de opinião. Aí você tem preso, cassado. Por corrupção não tem um, que eu saiba, pelo menos, só dizer que vocês lembrem. Ou investigado.
Então a Câmara e o Senado têm que fazer também o seu papel, têm que investigar para poder as pessoas terem algum nível de confiança nas instituições, porque hoje está todo mundo perdendo a confiança, o Congresso perde a confiança, o Supremo perde a confiança e o Judiciário, o Legislativo e o Executivo nem se fala. Por quê? Porque aí você tem uma dissintonia entre esses dois elementos, que é o poder e a autoridade. O poder é concedido por uma norma. A norma dá poder ao juiz, dá poder ao ministro do Supremo, dá poder ao deputado, ao senador, ao presidente da República, ao governador. A norma dá o poder. A autoridade quem dá é a biografia, é o comportamento. Então hoje você tem um poder sem autoridade. Um ministro do Supremo não pode circular num aeroporto nem num restaurante, sem ser, de alguma forma, colocado sob o risco de alguma admoestação de um cidadão que vai passando por ali. Então, esse desencontro entre o poder e a autoridade leva a essa degradação que nós estamos testemunhando, lamentavelmente. O senhor já teve contato, já conheceu o Daniel Vorcaro ou nunca havia ouvido falar? Eu ouvi falar quando jornais começaram a circular com o nome dele. Mas antes disso, não. Não. No caso do Banco Master, logo se teve notícia de que a esposa do ministro Alexandre de Moraes havia firmado um contrato de 129 milhões, que depois esclareceu-se que seria para normas de compliance. E então apurou-se que ela cobrou 645 vezes mais do que a prática de mercado. No dia em que ele foi preso, há 5 mensagens trocadas entre ele e o ministro. A despeito disso, o Procurador-Geral da República entendeu que o caso não merece investigação, que se trata de um contrato privado e que, portanto, foi absolutamente ilícita a contratação, o pagamento, não há nada a ser investigado, nem mesmo as mensagens. A escolha do Procurador-Geral da República deu-se sem observância da lista tríplice elaborada pelo Ministério Público Federal. Eu pergunto ao senhor, em sendo presidente da República, o senhor vai observar essa lista tríplice ou não? Não. Por quê? Por quê? Porque a atribuição de escolher o Procurador-Geral da República, a Constituição dá ao presidente da República. Ele tem a obrigação de escolher alguém que tenha a dignidade e a capacidade de exercer essa função com espírito público. Você não vai transferir uma atribuição do presidente da República para uma corporação, para um sindicato de procuradores e de promotores. Eu acho que isso é errado. Agora, eu te devolvo a pergunta sobre o caso da esposa do ministro, o seguinte: imagine se fosse a esposa de um deputado ou de um senador que estivesse votando alguma norma relacionada com o contrato que a esposa celebrou com o contratante, ou se fosse um caso de um ministro do Poder Executivo, provavelmente já estivesse empichado, ou preso, ou processado, provavelmente pelo mesmo procurador da República, que achou que não deveria tomar essa iniciativa em relação o cargo Na lá sua do visão, ministro. o procurador Paulo Gonet está errado. Mas completamente errado. Aliás, é difícil você encontrar alguma coisa onde esse procurador esteja certo. Ali não existe independência entre o exercício da Procuradoria-Geral da República, da chefia do Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal. Eu vi isso lá quando eu fui testemunha lá do Almirante Garnier, tá certo? Parecia uma dobradinha, parecia que o ministro do Supremo e o procurador jogavam no mesmo time. Porque quando houve um desentendimento lá com o ministro Alexandre de Moraes, por conta de regras da língua portuguesa, ele passou a palavra para o Procurador-Geral da República e ele, ao invés de fazer uma pergunta, ele fez uma afirmação, certo? Para, naturalmente, reforçar o argumento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque se eu tivesse ido lá para corroborar a visão do Supremo de que aquilo tinha sido uma tentativa de golpe, de que o Almirante Garnier, de fato, era um dos chefes ou dos pretensos chefes de um golpe que estava em curso, provavelmente eu não teria sido admoestado pelo ministro. Mas quando eu disse que aquilo era uma força de expressão da língua portuguesa e que não cabia
interpretação literal de alguém que disse... Qual era a expressão mesmo, ministro, para lembrar? Estou à disposição. Estou à disposição é um lugar comum na vida militar. O cabo está à disposição do sargento, o sargento do tenente, o tenente do capitão e assim por diante. O general à disposição do ministro ou do presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Então aquilo é um lugar comum, aquilo não significa que vamos fazer um golpe. Não, só alguém que força a interpretação para poder colher uma condenação a partir dessa interpretação, porque se aquilo fosse tido como uma simples arruaça, acabou. Era uma arruaça. Como eu vi quando era presidente da Câmara, e disse que era uma arruaça. Quebraram tudo, arrebentaram tudo, 680 sem terra, arrebentaram com tudo. Deixaram segurança da Câmara na UTI. Não chamei ninguém de golpista. São comparáveis os eventos? Mas são iguais. Trago. Aliás, os da Câmara foram mais graves, porque deixaram segurança na UTI, quebraram tudo. O busto do Mário Covas, voou a cabeça para um lado, o busto para o outro. Caixa eletrônica, foi o diabo ali. Eu cheguei e dei voz de prisão a todos eles. Todos foram presos. No caso lá, e a Câmara estava com funcionários, eu não estava, porque estava em casa, recebendo o presidente da Câmara do Paraguai, mas a Câmara estava ocupada. Aqueles invasores, arruaceiros, invadiram prédios que estavam vazios. Então, é o seguinte, nesse caso, o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal, nesse caso do golpe, etc., né, aquele documento, não é que um documento que está autorizado pela Constituição, aquele documento é previsto na Constituição, e você vai transformar uma articulação de golpe numa ata e vai levar uma reunião ministerial. Pessoal, reúne aqui todo mundo que nós vamos discutir aqui um golpe. Deixa eu ler aqui a ata do... Que é isso, pessoal? Não, isso... Nós não podemos aceitar que aquela regra seja estabelecida, a não ser por objetivos políticos. Então, na sua opinião, não houve tentativa de golpe? É evidente que não. E a pergunta, o consectário é, o senhor como presidente da República perdoaria, concederia a graça ou apoiaria a anistia desses que, por esse crime que o senhor disse que não aconteceu, estão condenados? O Brasil é um país que tem tradição de anistia até para os crimes que foram cometidos, quanto mais para os que não foram, certo? Você é gaúcho. O Rio Grande do Sul teve uma guerra civil violentíssima, durou 10 anos, milhares de mortes, degola de parte a parte, desapropriações. Desapropriação é um termo civilizado para dizer roubo de gado nas fazendas. Chegou no fim, o Dom Pedro II disse, vamos pacificar isso aqui. Os rebeldes, traz aqui o exército rebelde. Soldado, cabo, sargento, capitão, até o posto de coronel, todo mundo incorporado ao exército imperial. Nos seus postos respectivos, nas suas patentes. Todas as desapropriações, o governo imperial assumiu, eu pago tudo. Me dá os recibos que eu pago. Os degoladores foram todos anistiados. Você degolou de um lado, você degolou do outro, tudo bem. O Getúlio anistiou o pessoal que tentou derrubá-lo na luta armada. Os comunistas em 35, os integralistas acho que em 38, invadiram o palácio, teve tiroteio dentro do palácio. O Getúlio diz, anistia todo mundo, Prestes se elegeu senador por vários estados, tudo pacificado. O Juscelino, 2 tentativas, levantes militares. Não era tentativa de golpe, que eram bem localizadas, em Jacareacanga e Aragarças. Juscelino assumiu e diz, olha, anistia, esquece que eu quero cuidar dos 50 anos em 5, não quero perder meu tempo com isso. O Figueiredo anistiou pessoal que assaltou banco, pessoal que sequestrou, pessoal que torturou, crime conexo, todo mundo foi anistiado. Você não anistia porque é inocente, você anistia para pacificar, para olhar para frente. Porque à luz de uma norma, justa ou injusta, aquele indivíduo cometeu algum tipo de crime. Não estou aqui discutindo se a norma era justa ou não, estou dizendo que esse crime, à luz dessa norma, aconteceu. Você anistia para pacificar até os crimes que aconteceram, quanto mais um crime de golpe que não existiu. Vocês, claro, que conhecem da literatura o que foi o golpe de 64. Primeiro, apoio institucional. Apoio do governador de São Paulo, Adhemar de Barros, governador da Guanabara, Carlos Lacerda, governador de Minas, Magalhães Pinto, governador do Rio Grande do Sul, Meneghetti. Grande apoio institucional. Os grandes partidos apoiaram o golpe.
Apoio diplomático não era a embaixada de um país secundário, é a embaixada dos Estados Unidos, o embaixador articulando o golpe. Apoio militar, os principais comandantes militares. Apoio financeiro, funcionava aqui em São Paulo, o Comitê Financeiro do Golpe. Apoio social, era a CNBB. Não era o padre da paróquia de Alegrete, nem de Arapiraca. Era a CNBB, um manifesto pedindo golpe, a gloriosa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E quando o golpe foi dado, outro manifesto saudando o golpe. A grande imprensa, não era a imprensa secundária, não era a grande imprensa. Os 3 grandes editorialistas do golpe, sabe quem eram? Carlos Heitor Coni, Alberto Dines e Antônio Calado. Depois viraram oposição, mas apoiaram o golpe com editoriais terríveis. Agora, esse golpe aí, quem apoiou, não teve um prefeito, um vereador do interior de Alagoas, ninguém apoiou esse golpe, não tinha um partido, não tinha ninguém apoiando esse golpe, nenhuma embaixada. E você chama isso de tentativa de golpe pessoal. Você quer desmoralizar essa instituição antiga da humanidade, que é o golpe de Estado? Não, o golpe de Estado é dentro do Estado. Não é meia dúzia de desesperado correndo pela esplanada. Ah, por favor, né? Que é isso? Ministro, o senhor tem trazido aqui opiniões bem fortes, contundentes. Como é que o senhor acha que está a liberdade de expressão no Brasil atualmente e se houve censura nos últimos anos no Brasil? Mas claro que há uma censura politicamente correta. Eu vi essa semana uma polêmica do Romário, o nosso ídolo, com uma jornalista, e ele disse lá uma coisa completamente inocente, que as pessoas que não entendem de futebol pensam desse jeito. Que é a mesma coisa que disse de outra forma o Pepe Guardiola, quando analisou o empate da seleção da Espanha com a seleção de Cabo Verde. Ele disse, é o futebol, foi um empate. Não, mas o mundo quase caiu. Por que o mundo quase caiu? Porque ele contestou uma jornalista. Então, hoje, a regra do debate obedece a uma censura politicamente correta, que é, ou seja, a censura, desde que silencie o meu adversário ou quem pensa diferente do que eu penso, ela é bem-vinda. Mas essa é uma censura não oficial, digamos assim. Em relação à censura estatal, o senhor acha que é? Não, ela vai se tornando oficial. Agora acabou de sair uma ideia de que o Conselhão estaria formulando um índex de palavras proibidas da língua portuguesa. Então você não pode dizer que a coisa está preta. Você não pode dizer que a situação, sei lá o quê. Essas palavras aí. Teve uma deputada que queria tirar do dicionário todas as palavras ofensivas às mulheres. Se isso alcançar a literatura politicamente correta não existe. Isso não é literatura. Você imagina um Shakespeare escrevendo peças politicamente corretas? Um Machado de Assis, um Graciliano Ramos, um Nelson Rodrigues escrevendo suas crônicas politicamente corretas. Essa gente não tem noção de nada. Essa gente perdeu completamente o juízo, o limite, a fronteira. Estão trazendo para o mundo real as suas fantasias. Eu vi recentemente uma entrevista do Antônio Risério, que é o maior sociólogo brasileiro vivo, um grande intérprete do nosso país. Foi censurado na Folha de São Paulo, foi cancelado. Você acha que isso é viável no nosso país? Agora eles querem incorporar no futebol. O futebol no Brasil foi a instituição que mais promoveu jovens, negros, mulatos, mestiços, pobres. Quando o país era um país estratificado, onde um jovem pobre e negro não tinha acesso a nada porque não tinha universidade, o país não tinha economia para acolher um jovem desse, as universidades não acolhiam, só o mundo do futebol abriu uma janela para ele. Agora eles querem transformar o futebol numa instituição racista. Eles ficam ali, se um torcedor diz uma expressão racista, eles querem culpar o futebol. Se um consumidor diz uma expressão racista no supermercado, você vai fechar o supermercado? Vai fechar a loja? Vai fechar o banco? Não, mas o futebol, eles querem transformar o futebol numa instituição como se fosse conivente com o racismo, com a misoginia.
seja, é uma situação que você precisa enfrentar. Linguagem neutra. Essa gente é ignorante, eles não têm capacidade de propor. Quanto tempo a língua portuguesa levou para formular as suas gramáticas, desde Portugal até o Brasil, os especialistas, os estudiosos, os cientistas, e gente semiletrada quer estabelecer regras para a língua portuguesa, uso de pronome. Não, pessoal, todo o limite. Vai usar seu pronome em casa. A vida pública deve proibir, coibir, não pode usar nem nas instituições públicas e nem de concessão pública. Televisão não pode usar isso, escola não pode usar isso, Supremo, Judiciário, ninguém pode usar. A língua portuguesa tem que ser respeitada. Por que é que você agora vai adotar línguas impostas por gente que não sabe? Eu ia lhe perguntar, o senhor fez um projeto de lei que proibia o uso de expressões em inglês no dia a dia das pessoas. A gente fala, fazer uma call, dar um feedback, deletar, né? O senhor fez isso numa expectativa de aprovação ou como uma provocação para chamar atenção e se esperava aprovar? O senhor acha que o Estado, a partir do momento em que pode escolher as palavras que as pessoas usam, né? Onde se coloca o limite, né? Por que o inglês não pode, por lei, e por lei o pronome neutro não poderia ser implementado? Como definir o escopo da atuação do poder público na determinação do uso da linguagem? Em primeiro lugar, que essa norma já existe. Nós temos um vocabulário oficial da língua portuguesa, sob responsabilidade da Academia Brasileira de Letras. Para entrar no vocabulário oficial da Academia Brasileira de Letras, tem que ter uma resolução da Academia Brasileira, não é qualquer palavra, porque senão o idioma vira uma coisa completamente anárquica. Você pode usar... Mas a Academia tem incorporado esses anglicismos e as tudo adequações. Bem, mas primeiro ela precisa incorporar. E tem essa regra da Academia, que é uma regra muito mais flexível do que a dos portugueses, do que a dos franceses e do que a dos espanhóis. Mas que não é estatal e não é imposta pelo processo político propriamente. Mas é uma regulação de uma autoridade que tem algum tipo de critério, que é a Academia Brasileira de Letras. A minha lei não proibia nada. A minha lei foi transformada numa caricatura, numa narrativa, porque o que eu propunha era uma cópia de uma norma francesa de valorização do ensino e da aprendizagem da língua portuguesa, que sofreu um processo de degradação. Você hoje tem advogados que não conseguem... Você que foi juiz, deve ter visto isso na sua vida profissional. Não consegue redigir uma petição. Não consegue. Eu conheço professoras da Universidade de São Paulo, do curso de doutorado, que diz que não tem condições de corrigir uma prova, tal o volume de erros crassos, erros de prosódia, até erros, 3 erros numa única palavra. Isso já foi cometido no passado, tá certo? Quando a pessoa confundiu a palavra circunferência por circunferência e cometeu 3 erros na mesma palavra. Isso foi um barão das Alagoas do século XIX. Então você precisa cuidar do idioma, da língua portuguesa. Por quê? Porque ela é a base para o aprendizado de qualquer outra disciplina. Mesmo que você tenha que aprender um segundo idioma, a base do seu segundo idioma vai ser o seu idioma. Qual é a dificuldade hoje dos tradutores? Eu conheço, eu lançava a mão, quando era deputado, de serviços de tradutores lá da Câmara dos Deputados. Quando o tradutor chegava, traduzir termos técnicos para trabalhos lá legislativos, eu sentia que ele parava. Por quê? Porque ele não conhecia na língua portuguesa a palavra necessária para traduzir aquela palavra do inglês. E eu, que não tenho o domínio pleno do inglês, traduzia por quê? Porque 60% das palavras do inglês acadêmico são de origem latina. E por conhecer a língua portuguesa, ter uma palavra mais ou menos parecida, de origem latina, eu dizia, não, a tradução deve ser essa. Como é que você vai aprender história, geografia, ciências,
Como é que você vai ler o cabeçalho de uma prova se você não domina o seu idioma? Então, o esforço era para valorizar a língua portuguesa. E os inimigos, adversários, não, isso aqui é o Estado interferindo na linguagem. Ou seja, não é o Estado interferindo na linguagem. É na aprendizagem, que é uma responsabilidade também do Estado. O senhor acha que a censura que existe hoje no Brasil ela é exclusivamente do politicamente correto ou há opiniões políticas que estão sendo censuradas? Claro que opiniões... Por quê? Você veja o caso da imprensa tradicional. Nós não temos hoje mais aquele jornalismo que tinha o editorial, que era o do dono da empresa, era o pensamento, e o jornalismo que investigava e que entregava uma informação. Hoje nós temos o jornalismo de causa. Quando eu era relator do Código Florestal, pouco importava o que eu estava defendendo, porque as editorias dos jornais estavam dominadas pela causa do meio ambiente. E como colocaram na cabeça, a partir da propaganda das ONGs, que o meu relatório era contra o meio ambiente, eles eram contra o relatório. O jornalista da Folha pediu para militante de ONG escrever a matéria para ele. Eu tenho depoimentos desse tipo de comportamento. Escreve essa matéria para mim, porque eu não estou entendendo direito a matéria, o assunto. Então, é a causa. A causa do meio ambiente é uma causa indiscutível, mas que o jornalismo se predispõe a abraçá-la, e aquilo que não está enquadrado na defesa do meio ambiente é uma causa que não vale a pena ser preservada. Aí você tem essa causa dos costumes, o comportamento, a misoginia, a homofobia, o racismo. Tudo isso limita o jornalismo naquilo que é a sua função essencial, que é informar. Aí isso leva o quê? A censura, como aconteceu no caso do Risério. Risério é um acadêmico, é um homem respeitável, autor de livros importantes sobre a interpretação do Brasil, censurado a pedido dos jornalistas da Folha de São Paulo. Não foi a pedido de um censor que tinha no tempo do regime militar, que recebia as provas e disse pode, se não pode, e o Estadão tinha que publicar os Lusíadas, receita de bolo. Não, agora são os próprios jornalistas que censuram. Eu acho que isso é um absurdo que nós precisamos enfrentar. O senhor é um nacionalista e, portanto, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O senhor avalia como uma atuação pró-Brasil ou anti-Brasil? É difícil você simplificar numa palavra. O que eu vejo é o seguinte, no Brasil, a minha pré-candidatura se dispõe, ou pelo menos se dispunha, a discutir o que não está sendo discutido, que é um projeto para o país. O presidente Lula está preocupado em ganhar a próxima eleição e toma as medidas de ampliar os gastos, tentar aumentar impostos para viabilizar o seu projeto de reeleição. E o que é que acontece no campo da oposição? No campo da oposição também é um projeto de poder, você não tem um projeto de país. O que é que está se propondo, no caso do Flávio, para remover não apenas um governo, mas remover uma orientação política? O que é que se pretende com o país? Qual é a proposta dele em relação, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público, que é uma instituição que hoje está muito próxima dessas organizações que param o país, IBAMA, FUNAI, ICMBio, o Juizado de Primeiro Grau, a Amazônia, a maior fronteira mineral do mundo interditada. Qual é o projeto para o país? Então, às vezes me parece o seguinte, o Lula, como é muito hábil, ele montou um time ocupando todas as posições em campo. Agora, nesse time, só 3 jogadores recebem a bola, que são os jogadores escalados pelas ONGs, escalado pelo IBAMA, pela FUNAI, pelo Supremo. Esses 3 jogam. Os outros compõem o time, mas estão lá. O da oposição, o do Flávio, parece que a comissão técnica resolveu escalar 11 pontas direita
botá-los em campo e torcer para dar certo. Vamos torcer para que isso resolva o jogo. Não vai resolver. O Brasil é um país das forças heterogêneas. Você pode ganhar uma eleição com um país dividido, pode. Muitos já ganharam, mas você não governa um país dividido. O coeficiente de atrito bloqueia você governar um país dividido se você não tiver uma composição mais ampla para eliminar o coeficiente de atrito que você precisa ultrapassar para governar. Seguindo essa análise, ministro, qual foi o maior erro do governo de Jair Bolsonaro? Você lembra, na convenção, que um ministro futuro ministro, era um convencional importante, foi para a convenção e cantou uma música. Se gritar, pega centrão, não fica um. Quando eu ouvi aquilo, eu digo, não vai governar. Você pode ter dificuldade para governar com o centrão, mas você terá muito mais dificuldade de governar contra o centrão. Depois ele não fez uma aproximação no meio do governo? No meio do governo, exatamente, quando o governo já estava no fim. Ele passou 2 anos, que é quando você prepara os dois anos seguintes, com o governo paralisado. Eu lembro do ministro Guedes indo ao Senado, como se o Senado estivesse à disposição dele, sem levar um projeto, uma proposta, sem conversar com os senadores. O barro é esse. O barro é esse. Se você quiser governar o país, é com esse Congresso. Se você não quiser, peça uma nacionalidade finlandesa ou sueca e vá para lá. Aqui o barro é esse. Ou você governa com esse, ou você fica em casa, você renuncia a governar. Você tem que fazer um acordo com o Centrão, com o Congresso? Tem. E aí ele ficou desconfiado de quem? Do Rodrigo Maia. Ficavam botando na cabeça do Bolsonaro que o Rodrigo Maia podia apresentar, porque tinha lá os pedidos, de fato, depositados, o impeachment dele. Eu conversava com o Rodrigo Maia, disse, a chance é zero, eu não vou... O país acabou de sair de um processo de impeachment da presidente Dilma, eu vou abrir um processo agora no início do governo? Nunca! Mas ele não acreditou nisso. Aí, quando resolveu entregar o governo ao Centrão, entregou sem contrapartida nenhuma, sem uma agenda. Claro que você vai ter que entregar ao Centrão, ou seja, ministério, emendas, etc. Mas qual é a sua agenda? Eu quero isso. Eu quero resolver o problema com o Supremo. De que forma? Eu digo, retirando os artigos que autorizam o Supremo a ser o poder de tudo. Eu quero uma autoridade única de licenciamento ambiental. Eu quero tirar o poder da FUNAI de demarcar terra indígena. Eu quero tirar o poder do IBAMA de demarcar unidade de conservação. Criar uma outra autoridade para resolver isso. Essa agenda não existiu. Então foi um governo frágil, foi um governo que se tornou prisioneiro do imobilismo. Claro que você tem que dar o desconto do quê? Da pandemia, que as dificuldades foram grandes, ele enfrentou, teve que buscar adubo na Rússia, teve que mandar a ministra da Agricultura para o Irã, para ver se trazia de lá ureia, o Putin arrumou potássio. Ele tentou encontrar os caminhos, mas era um governo fragilizado. O ministro do Meio Ambiente dele foi demitido numa operação da Polícia Federal com a Embaixada dos Estados Unidos, com o FBI, que foi lá no Porto de Savannah, lá na Geórgia, atrás de uma madeira. Essa madeira foi encontrada para derrubar o ministro, e derrubou o ministro do Meio Ambiente, que era um ministro muito próximo dele, inclusive. Ainda tem gente que anda aqui pela Avenida Paulista arrastando bandeira dos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos não tem amigo, Estados Unidos tem interesses. Conviver, tratar bem, mas saber, Estados Unidos, China, essas potências têm os seus interesses. O Brasil tem que proteger os seus interesses. E acho que esse esquema que pretende enfrentar o Lula é muito amador perto do Lula. O Lula é um governo fracassado. É um governo pronto para ser derrotado. Agora, a oposição terá a capacidade de promover os meios necessários para alcançar esse objetivo? Eu não sei. Ministro, ainda sobre questão eleitoral, muito se fala sobre o voto evangélico, que poderia ser um fator aí decisivo nessas eleições. Queria que o senhor comentasse o crescimento desse segmento nos últimos anos, qual a sua relação com eles, e se uma crítica que se faz, né, que é uma possível mistura entre política e religião,
o senhor tem uma opinião também sobre isso? Se é um problema. Eu tenho uma relação muito boa com os evangélicos. Quando eu fui presidente da Câmara, recebi até uma homenagem da bancada evangélica. Sempre tratei com muito respeito, com muito cuidado. Tinha um debate sobre o aborto, uma pressão de setores progressistas, feministas, que eu nunca aceitei. Nunca aceitei votar facilitação de aborto na minha gestão. Então eu tenho a relação, tanto com eles quanto com a bancada também católica, que era menos ativa, mas tinha. Agora, qual é a questão? É que o evangélico, ele tem a sua confissão religiosa, a sua crença, mas ele é um cidadão que pensa em primeiro lugar em sobreviver. O evangélico é um pai de família, que tem que pagar o aluguel, tem que fazer a feira, pagar a farmácia, botar o menino na escola, pagar o condomínio, a prestação do carro. Ele está preocupado com isso. Então ele vai atrás, em primeiro lugar, a questão da religião, ele resolve lá no culto, ou na igreja, ou na igreja dele, mas o problema político, ele vai ir atrás de solução. É sempre assim. Porque você tentar dividir o país entre evangélicos e não evangélicos, esquerda ou direita, homem, mulher, preto e branco, não explica nada. Quando o Lula começou a participar das eleições, quem ganhava a eleição no Nordeste, quem era? PFL. PFL. Votava em massa contra o PT. Minha mãe dizia de Alagoas, meu filho, aqui ninguém quer votar no Lula. Esse povo aqui só quer votar no PFL. Era o Guilherme Palmeira em Alagoas, o Antônio Carlos na Bahia, o Marco Maciel lá para a Band de Pernambuco. Quem votava na esquerda era São Paulo, que elegeu a Erundina, depois elegeu a Marta, elegeu o Brizola no Rio de Janeiro, elegeu o Olívio Dutra no Sul Grande do Sul, elegeu o Luiz Henrique em Santa Catarina, Requião no Paraná. Era assim. Agora, o Nordeste hoje vota no PT. O Rio Grande do Sul, o Sul, vota mais no campo conservador. O povo é ideológico esse voto? Não, é o povo atrás de uma solução. Não é que tem uma solução aqui. Onde é que essa situação pode melhorar? Esse é o raciocínio do cidadão, é atrás de um meio de vida, atrás de uma solução da sobrevivência, da segurança pública, da saúde. É muito problema que o país tem. Quem apresenta a ideia... Porque eu penso o seguinte, a última eleição, 50% de votos no Lula, 50% de votos no Bolsonaro. 50% mais um no Lula, 50% menos um no Bolsonaro. Mas, em resumo, o país dividido. Aí o discurso radicaliza. E eu me pergunto, por que é que as pessoas votaram no Lula? Por que as pessoas votaram no Lula? Por causa do mensalão? Eu acho que não. Por causa do petrolão? Também acho que não. Porque o Lula foi preso? Não querendo votar num cara que foi preso. O povo não raciocina assim. Não queremos votar num cara que foi envolvido em corrupção. Quem foi aí? O mensalão, esse é o meu. Não, pessoal, ninguém vota por aspecto negativo. As pessoas votam por uma esperança, verdadeira ou falsa, mas votam, olham para o Lula e dizem, não, esse homem pode ajudar o salário mínimo, esse homem pode melhorar a vida dos mais pobres, ele tem sensibilidade pelas questões sociais. Votam por isso e não pelas coisas negativas. No Bolsonaro, resolveram votar no Bolsonaro por causa do comportamento dele em relação à pandemia, de ironizar aquela situação. Não, as pessoas votaram no Bolsonaro porque dizem, não, esse aí é o que defende os valores nacionais, o nacionalismo, o verde e o amarelo, a família, os valores da família, que as pessoas julgam muito importante, os valores religiosos. Uma parte do movimento progressista botou na cabeça que a família é uma instituição conservadora. Não. Ninguém se apega à família porque é conservador. As pessoas se apegam à família. Sabe por quê? Porque precisam disso. Quando você vai aqui num bar e é atendido por um menino lá do Piauí ou do Ceará e pergunta para ele para onde ele veio quando chegou aqui, ele veio para a casa de um parente, de um tio, de um irmão, de um cunhado. É a família que protege. A família foi o estado de bem-estar social que não teve o Brasil. E a religião é a mesma coisa. Por que a religião? Porque a religião também é um recurso dos pobres. Eu nasci no campo, na roça. Meu primeiro irmão morreu de tétano. Parteira, talvez uma tesoura que não foi fervida, uma água que não foi fervida, o menino morreu de tétano, meu irmão. Depois perdi uma irmã de difteria, não tinha vacina.
Porque não tinha médico, não tinha hospital. Minha mãe recorria a quem? Aos santos, fazia promessa. O médico dos pobres era o santo. Se você for aqui em Aparecida ou lá no Juazeiro, você vai encontrar perna, cabeça, braço de promessa das pessoas, porque não havia o médico nem o hospital. Então as pessoas se apegam à religião para se proteger da misericórdia dos santos, dos valores religiosos, e ninguém tem o direito de menosprezar essa situação. Já que é conservador, as pessoas acreditam porque precisam dessa crença e desses valores. E o Bolsonaro soube interpretar esse sentimento de que ele defende esses valores da família, da religião. Eu explico os 50% de votos dele por isso, não pelas coisas meio atravessadas que ele faz. Estamos caminhando aqui para a rodada final. Eu fico imaginando o senhor travando essa discussão no Partido Comunista do Brasil, com suas vertentes materialistas, dizendo que a religião é o ópio do povo. E a minha pergunta final é nessa relação histórica que o senhor tem com a esquerda brasileira. O senhor está constatando, está falando nisso, uma mudança de agenda da esquerda no Brasil e no mundo, de uma esquerda centrada no trabalhador para uma esquerda centrada em agendas identitárias. A pauta, a agenda do governo Lula, o senhor diz que reflete isso. Como é que o senhor vê no Brasil o futuro dessa esquerda pós-Lula? O PT se transformou nessa grande força, somada a outros partidos, mas na grande força aglutinadora da esquerda no país, e não parece ter capacidade de apresentar um sucessor a Lula da Silva. Como é que o senhor vê o futuro da esquerda no Brasil? Em declínio, rápido, principalmente quando o Lula não puder mais ser a figura central desse processo. Porque a esquerda não é a tradição da esquerda não é essa agenda identitária. A guerra que a União Soviética levou contra a Alemanha foi conhecida e é denominada de guerra patriótica. Era a guerra patriótica. Esse Partido Comunista Chinês não tem nada de agenda woke, não tem nada de agenda identitária. Vá lá para você ver o que é. É o nacionalismo chinês, presidido pelo Partido Comunista. Esse pessoal daqui não sabe nem o que acontece no mundo. A agenda deles não é essa agenda que está na China. O próprio Putin, que foi lá do Partido Comunista no passado, vê qual é a agenda dele. Agora, o que é que aconteceu com o PT? O PT era um partido de metalúrgicos. O núcleo fundador do partido era de metalúrgicos. O metalúrgico, ele é um cidadão desenvolvimentista. Claro que ele saiu do sertão de Alagoas de Pernambuco para o desenvolvimento de São Paulo. Ele era um empreendedor operário. Ele voltava orgulhoso, botava um capote mesmo lá no sertão e chegava lá, ele era metalúrgico. Conservador nos costumes, religioso, família. Esse é o metalúrgico. Metalúrgico, você não vai ver um metalúrgico maconheiro. O metalúrgico é um homem de família, um conservador. Só que essa instituição desapareceu. O PT hoje é o PT da Vila Madalena. É o PT da classe média identitária, que abraçou a agenda dos costumes. Isso, naturalmente, vai cavando cada vez mais um fosso em relação ao povo, à periferia. Veja na última eleição, já o declínio. A população que luta para sobreviver não se identifica com essa agenda. Então, acho que essa agenda está em declínio. O povo não se identifica com essa agenda dos costumes. O povo ainda se valoriza e se apega à família, por necessidade, se apega à religião, se apega a essas tradições da nossa cultura, e não a essa agenda meio liberal, né, dos costumes da classe média, das universidades. Eu acho que isso marca o declínio do PT. E o Lula não tem mais o que fazer, porque ele está na mão desse tipo de partido. Ministro, o senhor disse que, por enquanto, as pesquisas mostram que a polarização não cede, e não cede espaço para uma terceira via. Mas o senhor vai trabalhar primeiro para sair candidato pelo partido, depois para vencer as eleições, ou para ir ao segundo turno e disputar o segundo turno. Caso o senhor não vá ao segundo turno e nós tenhamos Lula
e Flávio Bolsonaro, qual dos dois o senhor apoiará no segundo turno? Ô, Sama, que pergunta, rapaz. A eleição nem começou. Eu já estou em dificuldade nas pesquisas e agora vou admitir que não vou para o segundo turno. Mas se o senhor não for, quem o senhor apoiaria? Seguinte, qual é o seu time? Vasco. Vasco. Aí começa o campeonato, ou o campeonato nem começou direito. Se o Vasco não for, você vai torcer pelo Flamengo ou pelo Botafogo? Pelo Botafogo. Não, você vai torcer pelo Vasco até o fim. Agora, chegar mais adiante, aí você vai examinar. Eu não posso admitir, no começo da eleição, que eu não vou para o segundo turno. Eu não posso admitir essa possibilidade, porque eu vou transmitir para os poucos que me acompanham já um ambiente de derrotismo. Dizer, não, esse homem nem ele acredita que vai para o segundo turno. Então, o que é que eu vou fazer? Vou, com realismo, propor a minha agenda. Eu quero saber o que é que os candidatos que estiverem mais adiante liderando as pesquisas discutam comigo essa agenda. O que é que vocês pensam disso? Certo? Eu não sou candidato a não ser por essa agenda. Se alguém concordar com a minha agenda, eu nem preciso ser candidato. Se não concordar, não me serve também como candidato. Porque alguém que não abraça essa agenda não vai resolver o problema do país. Vai ser um jarro no Palácio do Planalto, que vai olhar para um lado e o Supremo vai mandar mais do que ele, vai olhar para o outro, as emendas secretas vão mandar mais do que ele, vai olhar para o outro, o Ministério Público vai mandar mais do que ele, o IBAMA vai mandar mais do que ele, a FUNAI vai mandar mais do que ele, não vai mandar em nada. Vai ser agora como a margem equatorial. O presidente Lula disse que é a favor do petróleo do Amapá. O presidente do IBAMA disse que não. E qual é a palavra que pesa? A do presidente do IBAMA. Então, eu acho que isso é o que deve ser discutido no processo eleitoral. Ministro, citamos futebol aqui algumas vezes, né, durante o nosso papo. Está acontecendo uma Copa do Mundo. Vi uma crítica do senhor a como os Estados Unidos têm lidado, né, com a organização da Copa, questão de revistar os jogadores. Teve até um juiz que foi impedido de entrar lá, um árbitro da Somália que não pôde entrar para o torneio. O senhor foi ministro dos esportes quando tivemos a Copa aqui no Brasil. E as críticas que se fazem para o torneio aqui no Brasil é que a FIFA pôde fazer o que quisesse. Então a gente tem aqui dois perfis bem diferentes. Os Estados Unidos mantendo tudo sob a organização deles, limitando a ação da FIFA, e aqui no Brasil a FIFA pôde até mudar a lei, permitir cerveja nos estádios, lei geral da Copa e tudo aquilo. Como é que o senhor compara esses dois eventos, um com forte atuação do senhor como ministro, e também aproveitar a sua intimidade aí com o tema, com um palpite para a Copa do Mundo, como é que está vendo no Brasil também? Em primeiro lugar, que eu defendo cerveja nos estádios, independentemente da FIFA. Eu acho que é um Mas erro. a lei era contra, esse é o ponto. Claro. A lei brasileira... Isso, mas acho que mudar a lei era uma coisa correta para atender aos turistas que vieram. Você vai no estado de Wembley, eu fui. Aquilo ali só tem bar, em todo canto. Tem contenção, você entra, recebe uma ficha para tomar 2 chopes, por exemplo. Mas você tem o direito de tomar o seu chopp lá em Londres. E não vi nenhum tipo de transgressão por conta disso. Antigamente, nos voos nacionais você podia beber. Nunca vi uma confusão num voo. Hoje em dia o álcool é proibido e não tem um voo que não tem uma briga, é uma confusão. Então eu acho que é um problema mais civilizatório. Então o que eu acho que nos Estados Unidos, eu não vou discutir se os Estados Unidos devem ou não ter precaução em relação aos turistas, a quem chega, tudo bem. Agora você vê uma seleção do Uruguai enfileirada, como se fosse suspeitos, sofrendo revista, cachorro. Eu acho que não podia fazer uma Copa num país desse. Tudo bem, é um direito dos Estados Unidos fazer isso. Agora, a FIFA não tinha o direito de submeter as seleções e os turistas a esse tipo de inspeção e de vexame. Você imaginou se isso que estivesse acontecendo nos Estados Unidos fosse na China ou fosse na Rússia? O pedaço do mundo tinha caído. Mas tem uma imprensa servil, a imprensa que fez a campanha contra a Copa no Brasil, e eu sei quem são eles, estão hoje nos Estados Unidos dizendo que não, isso tudo está correto, os Estados Unidos devem fazer assim mesmo. Na minha opinião, não deve. Essas seleções, porque um jogador de futebol da seleção, de qualquer país,
é uma personalidade conhecida, está lá, ele tem ficha no time, no clube, ele pode ser investigado quando terminar as eliminatórias. Todo mundo sabia. Os esquemas de segurança que nós aqui cuidamos, e que fomos rigorosos por isso, porque vinha o Putin para a Copa do Mundo, a Angela Merkel veio 2 vezes, o vice-presidente dos Estados Unidos veio, e nós tínhamos que ter muito cuidado. Agora, fizemos isso com eficiência, mas com discrição, sem submeter ninguém a nenhum tipo de vexame. Mas, ministro, não é mais grave a FIFA fazer uma Copa do Mundo num país como o Catar, onde faltam liberdades básicas, onde falta direitos fundamentais para as mulheres? Não é ainda mais grave porque parece que os Estados Unidos, tendo todos os seus defeitos que tem, está muito mais próximo de uma sociedade aberta do que o Catar, inclusive uma Copa com questões, denúncias éticas de compra de voto para a escolha da sede. Olha, se for examinado do ponto de vista ético, o mundo do futebol vai escapar pouca gente. Você lembra das Olimpíadas de Salt Lake City? Foram compradas nos Estados Unidos e foram compradas e pagas regiamente. Houve uma investigação, mas ninguém foi punido até hoje. Há denúncia de que a Copa do Catar foi comprada. Tem 2 problemas graves nesse mundo do esporte de alto rendimento. Não é só na FIFA, é também nos esportes olímpicos. 2 problemas graves. O primeiro é a compra de eventos. Isso não é uma coisa de exceção. E a outra é o uso de doping, menos no futebol, mas muito mais nos outros esportes de alto rendimento. Então são 2 mazelas que acompanham esse mundo E no futebol, como hoje é um grande negócio no Brasil e no mundo, a situação é muito difícil. Aqui, quando tem eleição da CBF, nos bastidores corre a notícia, por exemplo, já aconteceu, de que o voto da Federação do Acre numa determinada eleição custou mais caro do que o estado do Acre custou ao Barão do Rio Branco, tá certo? O voto de uma federação. Aí aparecem os escândalos movidos por disputas internas. Então você precisa, nesse caso, fazer com que a FIFA cumpra essas regras. Agora, a Copa do Mundo, se for se guiar pelo parâmetro de só faço Copa do Mundo num país de democracia ocidental, aí você vai excluir uma parte importante, né, as monarquias do mundo inteiro, certo? Que podem também organizar as Copas do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo tem que ser realizada e oferecendo as condições mínimas para que isso aconteça. Aqui diriam, não pode ter Copa do Mundo no Mato Grosso porque não tem futebol no Mato Grosso. Eu digo, na África do Sul também não tinha. E foi feita uma Copa do Mundo. Só que o Mato Grosso tem uma particularidade. É responsável por 50% do saldo da balança comercial do Brasil. E eu falei para os jornalistas de São Paulo, o dinheiro que vocês gastam viajando para Miami, para Nova York, para Paris, está sendo gerado por um sujeito que está criando uma vaca no Mato Grosso, plantando soja e milho, e vai passar as férias deles em Camboriú, ou em Maceió, ou em Fortaleza. E o dólar que ele gera, que é a metade do saldo da balança comercial do Brasil, é para você ir gastar na Europa, ou em Buenos Aires, ou sei lá onde. Então o Mato Grosso tem direito de ver 4 jogos da Copa do Mundo, se ele tem a capacidade de oferecer a metade do saldo da balança comercial do Brasil. Ministro, acho que vale até a gente fazer um programa depois só sobre futebol e a Copa do Mundo com o senhor. Já passamos o nosso limite de tempo. Queria deixar aí um minutinho para o senhor mandar uma mensagem final para o nosso público e também o palpite para a Copa que faltou. Eu acho que o Brasil tem condições de ganhar a Copa. É o único que tem? Não, mas tem condições pelos jogadores que reúne. A minha mensagem é de agradecimento pela generosidade dos senhores, pelo convite, e uma mensagem de confiança e otimismo no Brasil. O Brasil recebeu do destino aquilo que nenhum outro país do mundo recebeu. Quem tem a maior fronteira de segurança alimentar do mundo? O Brasil. Quem tem a maior fronteira de energia do mundo? O Brasil. Energia de tudo, do petróleo, energia eólica, energia solar, energia hidráulica, energia de biomassa, tudo o Brasil tem. Quem tem a maior fronteira mineral do mundo?
no século das terras raras, nós somos o país das terras raras, é o Brasil. Agora o destino nos deu e as escolhas nos tiram. Então nós temos que agregar ao destino as escolhas corretas para oferecer esperança para a nossa juventude e para a nossa população. Muito bem, agradecer mais uma vez a presença aqui do ministro Aldo Rebelo, agradecer meus colegas Ricardo, Samer, agradecer principalmente a sua audiência. É sempre um recado importante, estamos chamando aqui todos os pré-candidatos, já tivemos aqui Ronaldo Caiado, Romeu Zema, hoje Aldo Rebelo, estamos tentando ainda com Renan Santos, com Flávio Bolsonaro, com todos os outros que estão aí se colocando à disposição para disputar essas eleições. E vamos chamar também para governador, para senador, já que é um ano de eleições gerais aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.